Imagina você pegar um livro como esse e lembrar tudo o que estava aqui. Lembrar as principais ideias sobre o que se trata e conseguir transformar a sua vida a partir dessa leitura. Parece que tem pessoas que são assim. Elas pegam um livro para ler e elas conseguem resumir para você as principais ideias e como você pode aplicar isso na sua vida agora mesmo. Pode até ser que tenham pessoas assim, mas eu sei que eu não sou essa pessoa e talvez você também não seja. Eu sei que constantemente eu cito frases de livros que eu leio aqui no meu canal, conto histórias que aconteceram em livros e aprendizados que eu tive, e você pode achar que eventualmente isso é um dom, ou que eu tenho algum talento especial, ou que eu sou de alguma maneira inteligente, mas isso não é verdade. Isso é pura técnica. Essa técnica eu desenvolvi depois de perceber todos os benefícios que a leitura trouxe para minha vida. E é exatamente essa técnica que eu uso para lembrar de tudo que eu leio e que eu vou compartilhar com você ao longo desse vídeo. A leitura é um hábito angular e para mim é a coisa mais importante da minha vida. Tudo que eu conquistei na minha vida foi devido à leitura. Por exemplo, eu não tive formação acadêmica, nem sempre eu estudei numa boa escola, e eu posso dizer que a minha educação, ela veio totalmente a partir da leitura. Quando alguém pergunta sobre a minha educação, eu respondo como Malcolm X, os livros. Mas apenas você pegar um livro, ler para falar que leu, sem absorver aquilo, não adianta nada. O Epíteto dizia o seguinte: eu não quero que você me fale sobre a leitura, eu quero saber como essa leitura te transformou. E é esse caminho que a gente vai trilhar juntos aqui. O primeiro passo é não confiar no seu cérebro. Ou seja, você não pode pegar o livro aqui e ficar lendo ele, passando as páginas passivamente. O ato de ler não pode ser passivo. O ato de ler tem que ser ativo. Muitas vezes a gente simplesmente quer entrar em contato com aquele conteúdo e esperar que passivamente a gente vai absorver, sem que a gente tome uma iniciativa própria. E isso não acontece. Existe um fenômeno na memória chamado curva do esquecimento, ou seja, ao longo do tempo, a nossa capacidade de absorver informações decai, e principalmente quando você está em contato com um conteúdo muito longo. Então você começa com uma capacidade maior de absorver essas informações, e à medida que você vai lendo, essa capacidade vai decaindo. A não ser que você encontre uma forma de você consolidar as informações no seu cérebro. Quando eu iniciei o hábito da leitura, que eu era adolescente, eu fazia isso, eu lia muito e acabava que não lembrava de nada. Então para começar, você precisa do material certo. Quando você for começar a leitura, você tem que ter com você bloco de notas, post-it, marca-texto. No meu caso, eu uso aqueles flashcards, que são bem famosos aí no mundo da galera que gosta bastante da leitura. O que leva a gente para o segundo passo, que é destaque e grife tudo aquilo que te chama a atenção. Vai ser muito mais fácil você absorver o conteúdo daquele livro se à medida que você lê, você grifar todas aquelas frases que te chamam a atenção ou que te tocam de alguma maneira. Livro bom é aquele que você abre e ele tá todo grifado, ó. Não importa onde eu pegar no meu livro, ele vai estar grifado, ó. O livro todo. Ou seja, quando eu fizer a releitura desse livro, eu já vou prestar mais atenção nas partes que eu grifei previamente. E isso vai me ajudar a consolidar esse conhecimento dentro da minha cabeça. Agora eu sei que tem muita gente que já faz isso e fala: tá, eu marco, eu grifo e continuo não lembrando de nada. E aí? Existem evidências que falam que você grifar, destacar é importante, mas não é tudo. Porque muitas vezes você grifa, marca no Kindle e depois você larga aquele negócio pra lá e acaba também não usando. E isso me leva ao terceiro passo, que é a revisão. Você precisa encontrar uma maneira de você consultar aquilo que foi grifado com mais frequência. Aquilo que você achou importante está consolidado em um lugar. Por isso que eu gosto muito dos flashcards, ou eventualmente até de você fazer um resumo daquilo que você entendeu, daquelas partes que você grifou e por que que aquilo é importante para você, por que que aquilo tocou você. Eu gosto muito desse lance dos flashcards, algumas outras pessoas gostam de usar post-it, mas no final, o que importa é que você consiga condensar essa informação de uma maneira útil e que você possa revisar com frequência. Daí vem o quarto passo, que são os resumos. Na internet tem um serviço chamado Readwise, onde você alimenta essa base de dados com os resumos que você faz no Kindle, onde você vai recebendo e-mails com destaques aleatórios todos os dias. Depois que você passar aquele tempo de leitura, você pega tudo aquilo que você gostou e anota. Leva isso para o seu Notion, para o seu Evernote, para o seu Kindle, tanto faz, mas o que é importante é você tirar aquilo ali do livro, trazer para um outro lugar onde você deixe os seus insights organizados de uma maneira que você possa consultar isso com frequência. E cada pessoa vai fazer de um jeito. Algumas pessoas vão trazer resumos grandes, comentando ali aqueles insights, fazendo paralelos com a própria vida, e outras pessoas simplesmente vão copiar aquelas frases, mas isso não importa. O que importa é você ter mais contato com a leitura, com aquele texto, com aquele conteúdo, do que simplesmente você ler ou simplesmente você ler e destacar. E o quinto e último passo, que eu considero mais importante, é que você releia livros.
não é tão importante você ler uma quantidade muito grande de livros novos. Eu acredito que eu nem li tantos livros assim, considerando as décadas que eu já passo lendo. Mas eu li muitas vezes cada livro que eu julguei importante na minha vida. Esse livro aqui, por exemplo, do Ryan, eu já devo ter lido umas 6, 7 vezes, mais ou menos. Desde que eu li esse livro a primeira vez, pelo menos eu leio ele uma vez por ano. E tem alguns livros que eu costumo fazer isso. Eu faço isso também com as meditações do Marco Aurélio. Eu já li algumas vezes também o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Geralmente livros que não são de ficção, né, que eu leio muitas vezes. E já nos livros de ficção, quando você vai ler esse livro outra vez, né, esses livros clássicos, cada vez que você lê esse livro, você é uma pessoa diferente e você absorve insights que você não tinha percebido pela primeira vez. Você tem que entender que esses 5 passos, eles são cumulativos. Então, vai gerar tipo juros compostos. Cada coisa que você fizer vai gerar mais valor, vai ficar mais fácil você absorver esse conhecimento e aplicar de maneira prática na sua própria vida. O Sêneca também tinha essa frase muito legal que falava o seguinte: não me fale sobre a sua filosofia, incorpore-a. E isso tem muito a ver com essa coisa da leitura. Não adianta só você ler e não colocar em prática na sua vida. E se você seguir esses 5 passos, vai ficar muito mais fácil de você incorporar esse conhecimento da leitura na sua vida. Inclusive eu tenho um outro vídeo aqui no canal que vai aparecer na sua tela dos 5 livros que todo empreendedor devia ler. Deixa aqui seu comentário sobre como que você organiza a sua própria leitura e eu te vejo no próximo vídeo.